Hoje iniciamos o quarto programa da série Uma Nova Era de Extremos, em que discutimos as polarizações políticas nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina. E hoje o tema é Brasil, né? Pensando na crise econômica que o país passa há vários anos, com a crise política agravada com o impeachment de Dilma Rousseff, né? A ascensão do seu vice, Michel Temer, mas que não diminui essa crise, ao contrário, estamos passando por uma continuidade e aceleração em termos de que parte da classe política se vê envolvida nas denúncias de corrupção que tiveram um impacto importante, inclusive na destituição da presidente Dilma. Essa situação da classe política brasileira, pensando que tem eleições presidenciais no ano que vem e que a polarização vem se acelerando, aprofundando, coloca o tema da representação e emergência de novas lideranças. Pensando no entorno regional, essa crise também está influenciada pela situação na Venezuela, em que o governo chavista enfrenta um problema bastante grave em termos de confronto com a oposição, e na Argentina, em que o kirchnerismo, né, perdeu a eleição recente para Mauricio Macri, que é uma liderança mais à direita, embora com um novo partido. Então, como influencia também essa situação na crise brasileira? Um aspecto importante é que, diferentemente da Europa e dos Estados Unidos, os governos que entraram em crise vêm de uma onda de esquerda, uma chamada onda rosa, que governou durante os últimos 10, 12 anos, no caso da Venezuela, 18. E quando se coloca a emergência de novas lideranças e a crise, a esquerda também faz parte dessa crise. E o que está aparecendo na região, principalmente, é a emergência de lideranças mais à direita. O Macri seria um exemplo. No Brasil, se especula em que medida os partidos tradicionais terão capacidade de eleger o próximo presidente. E no caso da Venezuela, uma situação próxima da guerra civil, né, em que o governo que está em crise é um governo associado à esquerda. Então, para discutir esse cenário de polarização política, crise de representação, emergência de novas lideranças, principalmente no campo da direita, temos duas especialistas, Carolina Silva Pedroso, que é doutoranda do Programa Santiago Dantas de Relações Internacionais e membro do IEI, que vai nos falar da crise brasileira, mas tomando como aspecto importante o entorno venezuelano. Sara Toledo, também pesquisadora do IEI, doutoranda do Programa Santiago Dantas de Relações Internacionais, vai tratar da crise brasileira e fazer algum paralelo com a influência que a eleição de Macri na Argentina tem em termos da renovação dessa direita. Então, na próxima parte do programa, nós passamos para as intervenções das duas colegas. Nessa segunda parte do programa, passo a palavra agora para Carolina Silva Pedroso. Muito obrigado por estar novamente aqui, que vai tratar do entorno da crise brasileira, pensando na situação também da Venezuela. Okay, obrigada, professora. Obrigada, Sara. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Pensando na crise brasileira, a gente tem como um ano de início, né, dessa situação o ano de 2013. Que no Brasil teve início com as manifestações de rua, né, iniciou então com uma causa bastante pontual, né, o aumento das tarifas de ônibus, e que no decorrer do tempo foi ganhando outras formas, né, se tornou quase que uma catarse coletiva, né, no sentido de que surgiu ali dentro desse movimento um discurso até moralista, anticorrupção e antipartidos.
Paralelamente, na Venezuela, a gente tem também o início da crise política com a morte do Chávez, a ascensão de um líder bastante contestado, tanto dentro do chavismo quanto pela própria oposição, que por sua vez sai fortalecida, né? Embora tenha perdido a eleição presidencial para o Nicolás Maduro, o Henrique Capriles e outras lideranças da oposição percebem que tem bastante capital político, né, para investir em cima do governo Maduro. Então, embora as crises políticas dos dois países tenham causas diferentes, ambas refletem uma insatisfação legítima, espontânea das pessoas e que, posteriormente, essa insatisfação ela é cooptada pelos grupos de oposição a esses dois governos. Em 2014, nós temos no Brasil uma reeleição da presidenta Dilma, que foi bastante tensa. A gente tem um aumento da polarização política que acaba se generalizando na sociedade. As pessoas, até setores que sempre foram muito apáticos politicamente, de repente começam a ter mais posições mais duras em relação à política, que é uma situação, né, de polarização que a Venezuela já vivia. O Brasil começa a entrar nessa mesma onda, digamos assim, né, de divisão social. E dentre esses discursos de polarização, a gente percebe também o aumento de um sentimento antipetista, anti-esquerda, né, um sentimento muito forte nesse sentido. E aí a Venezuela também começa a aparecer como um modelo que o Brasil não deveria seguir, né? Em 2015, já nas manifestações favoráveis ao impeachment de Dilma Rousseff, surge no meio, né, daquela multidão alguns grupos que parecem ser minoritários, mas que têm um discurso mais radical. É uma direita mais radical que chega a defender pautas como, por exemplo, o retorno à monarquia no Brasil, ou mesmo pedidos de intervenção dos Estados Unidos das Forças Armadas. E a alegação principal que eles apresentam é que o Brasil estaria vivendo sob uma ditadura comunista e que seria preciso combater essa ditadura, né, de uma maneira forte, enfim, enfática, e que o principal exemplo que a gente teria no nosso entorno regional é justamente a Venezuela. Cuba também aparece, né, como apareceu nas manifestações em 64, que antecederam o golpe militar no Brasil, mas a Venezuela é um exemplo muito mais próximo, né, uma realidade que é noticiada dia a dia no Brasil. E esse argumento ele se fortalece justamente com a deterioração da situação venezuelana, ou seja, é um país que está em franca decadência em vários aspectos, então é difícil a gente falar em uma crise venezuelana. A gente fala em crises, porque é uma crise econômica muito profunda, uma crise social, uma crise política, que no seu conteúdo não é inédita. A Venezuela já passou por situações semelhantes, né, quando em momentos em que o preço do petróleo despenca, mas em termos de gravidade, essa sem dúvidas é sem precedente, né, em termos de divisão social, de conflitividade. Então, a situação venezuelana, ela alimenta esse discurso de uma direita mais radical no Brasil, dizendo, olha, estamos livrando o Brasil desse mesmo caminho. Né? Então, a Venezuela serve então, como um subterfúgio para esses grupos, né, daquilo que eles não querem para o Brasil. O que chama a atenção é justamente o fato de que a situação venezuelana é tão complexa e tão difícil de ser simplificada da forma como esses grupos fazem, que muitas vezes eles desconsideram que essas crises que acontecem naquele país são decorrentes de vários fatores, e não somente de uma suposta adesão desse país ao socialismo, né, ou à esquerda, ou tudo aquilo que tem alguma semelhança ideológica com o PT. Então, a Venezuela aparece como um artifício, né, ideológico desses grupos e reflete também a dificuldade que esses grupos têm de enxergar que essas situações são muito diferentes, né? A situação interna do Brasil e a situação interna da Venezuela têm peculiaridades, têm particularidades, que é muito difícil fazer essa comparação, né? Então, eles se aproveitam, de certa forma, desse pouco conhecimento que as pessoas têm do que realmente acontece na Venezuela para alimentar esse discurso. Muito obrigado, Carolina, pelas esclarecedoras apreciações. E agora eu passo a palavra para a Sara, que vai falar sobre o Brasil e um pouco sobre a questão da Argentina, a influência da eleição de Macri, no caso da discussão sobre a situação brasileira. Muito obrigado novamente por estar aqui com a gente. Obrigada, professor. Obrigada, Carol. Eu gostaria, primeiramente, de dizer que muito do que eu vou citar, né, se encontra de uma maneira mais aprofundada num livro de análise de conjuntura em relações internacionais, que foi organizado pelo professor Ayerbe e está disponível no site do Centro de Diplomacia, é o 5º capítulo, eu fiz com a Valquíria, e
e lá eu acho que eu trabalho melhor essa questão da direita no Brasil. Bom, uma outra questão é que, ao falar e me referir em direita e esquerda, eu estou utilizando um conceito do Bobbio, que diz que a esquerda está muito mais próxima de propostas de igualdade, de inclusão social, muito próxima, inclusive, do que as propostas da social-democracia. Agora, a direita ela já estaria mais ligada com a ideia de benefícios a setores específicos da sociedade e se distanciando muito mais desse ideário inclusivo. Bom, no Brasil, o aprofundamento das investigações da Lava Jato já chegaram da esquerda à direita do espectro político e comprometeu toda a classe política de uma maneira geral. E aí a gente tem uma dupla crise, a gente tem uma grave crise institucional e, ao mesmo tempo, uma crise do próprio capitalismo, que começou lá em 2008, uma crise sistêmica e que se refletiu pelo mundo e no Brasil e na América do Sul, de uma maneira particular. Então, a gente precisa dialogar ao pensar a esse avanço da direita, é preciso também pensar nessa conjuntura da crise institucional e esse diálogo com a crise econômica e como que se dá essa aderência, né? E a gente tem, como a Carol citou, já em 2013, uma sinalização de insatisfações populares, de um processo de desgaste do governo petista, e essa crise ela se dá justamente pela necessidade de mediar os acordos com os setores do capital que conflitaram com a política econômica, principalmente no final do governo Dilma. A gente tem um setor extremamente importante, que é o setor financeiro. A gente sabe que os governos petistas eles deram continuidade à política de expansão do capital financeiro. A gente tem, num momento específico da mundialização do capital, a financiarização da economia, que cria alguns problemas vários problemas, como, por exemplo, a desindustrialização, na medida em que você investe em um capital que não é produtivo. E a Dilma, em 2012, ela mexe nas taxas de juros, o que é extremamente complicado para o setor financeiro. Entre janeiro e outubro, você tem uma oscilação da taxa Selic de 11% e de 7% ao ano. Essas flutuações incomodam bastante o setor financeiro. Nós temos também o setor industrial, que já pedia, nesse contexto da desindustrialização, já pedia por mais políticas por parte do governo favoráveis à indústria. E, por mais que se contente em 2012, isso dura pouco. As flutuações da taxa agrada-se temporariamente, mas com o retorno da taxa Selic, a demanda pela diminuição dos custos de energia, o ajuste fiscal e o aumento dos impostos em 2015, isso cria um rompimento formal, por exemplo, da Fiesp com o governo. Do ponto de vista político, essa crise também ela envolve os partidos políticos, na medida em que o PT tinha o PMDB como uma base de apoio e a guinada, a saída do PMDB. E cada vez mais a aproximação ao PSDB complica muito essa situação e a ideia anunciada de que o Estado ele não podia proteger tanto, ele deveria, é uma ideia extremamente neoliberal de que o Estado ele precisava se recolocar e atender há interesses que o governo petista não atendia, né? Junto com isso, os problemas da Lava Jato complicaram, geraram a queda de Dilma, e aí Temer entra com reformas extremamente importantes e retração de políticas sociais. É interessante notar que todas essas reformas que não eram feitas por Dilma vão ser levadas a cabo
por Temer, e essa crise brasileira também é importante notar que ela se encontra, então, no centro do próprio capitalismo mundial e as crises cíclicas que é constitutiva dele. E aí o que o governo Temer faz é tentar exatamente viabilizar essas reformas. A reforma trabalhista e a reforma previdenciária, ela vem atender às demandas empresariais, e aí você tem uma retração muito grande a políticas de cunho conservador, cortes estratosféricos e congelamento de serviços públicos, um discurso de arrumar a casa que legitima a austeridade, força imensa de setores conservadores, como, por exemplo, setores ruralistas, em que se apresentam agora propostas por voto, basicamente se legalizar o que é considerado análogo, o trabalho análogo à escravidão. Se trabalha por casa e comida, as terras indígenas que são delimitadas de uma maneira desproporcional até para a utilização produtiva de agronegócio, e de um modo que falar da direita neste cenário é falar do fortalecimento de políticas não inclusivas com benefícios cada vez mais unilaterais do ponto de vista social. É uma situação do Temer o presidente Temer encontra-se numa situação cada vez mais complicada com os avanços das investigações da Lava Jato e tenta estancar a sangria de qualquer modo, né? E do ponto de vista da política externa e das relações internacionais, essa situação doméstica, ela impõe uma agenda extremamente reativa às demandas internas. E a densidade da atenção nas questões de relações internacionais, elas perdem, né, a força. Mesmo assim, as afinidades político-ideológicas, elas são bastante relevantes no relacionamento do Brasil com os vizinhos nesse momento. Na Venezuela, se o Brasil tem uma postura de total isolamento em relação ao caso venezuelano, uma incapacidade de mediar um conflito que é extremamente grave também. A expulsão do Mercosul também dificulta a questão da integração regional, que era o que já estava em andamento, tudo isso foi suspenso, e do ponto de vista da Argentina se nota já um avanço das relações Temer e Macri. Nas palavras do próprio Temer, a ideia, a afinidade ideológica uniu bastante a relação Brasil-Argentina. A Argentina, então, defende também, junto com o Brasil, a suspensão venezuelana, e uma tendência que a gente pode destacar aí é um Mercosul muito mais comercial do que um Mercosul político, né? Tivemos duas intervenções muito esclarecedoras sobre a situação da crise, né, econômica e política e como isso afeta o tema da emergência de novas forças políticas e também de uma agenda que é conservadora, né? No caso da Venezuela é interessante porque na Argentina se coloca a mesma discussão. Quando muitos defensores do governo Macri, quando se referem ao governo de Cristina Kirchner, dizem nós livramos o país do que é a Venezuela. Ou seja, a Argentina seria a Venezuela se não tivesse ganho Macri, tivessem continuado as políticas anteriores. Então, Venezuela como um caso mostrado em termos de falência estatal, de falência de políticas e ideologizado na medida que se associa esse tipo de crise a uma crise da esquerda. Lembrando que nos três países, tanto Venezuela, Brasil e Argentina, tinha governos com muita afinidade, né? O governo petista, o governo kirchnerista e o governo chavista tinham afinidade inclusive na política exterior. E como muito bem colocou Sara, há uma mudança em termos de agenda. Isolamento da Venezuela com uma postura dos dois países, Brasil e Argentina, em termos de fortalecer a saída do Mercosul, a sua suspensão, e, ao mesmo tempo, uma crítica na OEA do governo de Maduro. No caso da Argentina, em que
a situação foi menos traumática, ou seja, Macri ganhou as eleições, se legitimou, e ele passa a ter uma postura bem ativa no âmbito regional. O Brasil se encontra numa situação bastante difícil porque o governo Temer não conseguiu estabilizar uma política clara e o Brasil perdeu a liderança que tinha anteriormente. E o Macri passou a ocupar esse espaço, teve uma reunião com Trump onde colocou o tema da Venezuela como algo problemático e tem sido uma voz bastante ativa nos fóruns internacionais com relação à crítica do governo de Maduro. Então, há um avanço de Macri e da Argentina nesse governo no âmbito das relações regionais. O Brasil está imerso numa crise interna, né? Venezuela aparece como um país em que também setores de esquerda criticam a postura do chavismo, que reconheça que há uma crise de fato, e nesse entorno, que na Argentina já teve uma mudança política, no Brasil aparece a questão qual será, né, a sucessão, né? O que virá da crise que está afetando não só a saída do governo Dilma, mas também o governo Temer, e o que poderá vir em termos de novas lideranças, sendo que o que desponta nesse momento é mais a liderança à direita. E a esquerda, mesmo a esquerda que não concordava já com os governos petistas, está com pouco apoio em termos eleitorais. Nessa sessão, as colegas colocaram os cenários, né? E na próxima será de caráter mais opinativo em termos do que elas consideram que pode aparecer em termos de continuidade ou ruptura no âmbito brasileiro. O espaço virtual Sem Diplomacia divulga análises e comentários polêmicos sobre eventos internacionais. Ele é uma parceria entre o Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais e a Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. Suas fontes de referência são jornais, revistas, blogs, sites especializados, ONGs e outros meios em que o posicionamento dispensa o consenso da opinião pública. Ele debate a conjuntura internacional a partir de visões dos grandes meios jornalísticos, justamente porque vão direto ao ponto, sem rodeios, sem diplomacia. Seus artigos levam o mesmo título da fonte de origem, acompanhado de uma síntese explicativa sobre seu conteúdo e o link para acesso à versão completa. As análises da equipe do Sem Diplomacia ou de colaboradores externos são publicadas nas seções Opinião e Podcast. Os programas de debate discutem em cada edição as diferentes opiniões da conjuntura internacional. Seus videocasts trazem as análises da equipe sobre fatos de relevância internacional. Acesse o site www.unesp.br/semdiplomacia. Passo a palavra, então, para a Carolina, para fazer suas considerações finais. Bom, me parece que esse argumento utilizado por grupos mais de direita, né, de crítica à Venezuela, ele tem alguns problemas. Ele é inadequado em alguns aspectos, simplista e até reducionista, quando ele diz que a Venezuela chegou naquele ponto pelo fato de ser um país de esquerda, por ser um país que se diz socialista e que o Brasil seguiria o mesmo rumo. Então, me parece importante pontuar que a crise venezuelana ela tem muitos elementos, né, que a ocasionam e que parte desses elementos são apontados pelos analistas justamente pelo fato de que a Venezuela não se radicalizou o suficiente no sentido de ter feito reformas estruturais, de mudanças macroeconômicas, de mudanças no seu aparato produtivo, que continuou sendo muito dependente do petróleo, ou seja, de uma situação que já era anterior ao chavismo. Então, assim, que os elementos mais determinantes para essa crise atual têm mais a ver com o fato de que o governo não avançou tanto em temas que deveria ter avançado do que pelo fato de ter se tornado mais de esquerda ou mais socialista, né, em termos sociais, né, de investimentos sociais. É óbvio que a questão ideológica é importante,
De fato, houve uma convergência entre esses países, né, entre Brasil e Venezuela e outros países que foram governados por forças mais progressistas, principalmente em termos de aliança regional. Então foram criados novos arranjos regionais que partiram dessa afinidade ideológica entre esses governos. Então a gente tem um discurso que tenta defender uma maior autonomia da região, principalmente frente aos Estados Unidos, mas também é verdade que houve aspectos pragmáticos dessas alianças e que muitas vezes Brasil e Venezuela estiveram em lados opostos, né? E eu até trato um pouco dessa disputa entre Brasil e Venezuela no âmbito regional em um livro que é resultado da minha dissertação de mestrado, em que eu apresento, né, como que a Venezuela liderou um bloco, né, que é a ALBA, o Brasil tentou liderar um na Sul e que tinham propósitos diferentes, né, que tinham gradações ideológicas diferentes. Outro fator que eu acho que é interessante de ser colocado, que esse grupo de direita às vezes ignora ou tenta não chamar tanto atenção para ele, é o fato de que, da mesma forma que os governos colaboraram porque tinham afinidades ideológicas, as oposições também estabeleceram laços de cooperação. Então a gente tem assim alguns episódios que demonstram isso, né? Episódios públicos. A gente tem a vinda da Maria Corina Machado, que é uma das principais opositoras ao governo do Chávez e agora do Maduro. Ela foi recebida pela Comissão de Relações Exteriores do Senado por políticos que na época se apresentavam de maneira oposta ao governo de Dilma. Posteriormente, no auge da crise política da presidenta Dilma Rousseff, a gente tem uma comitiva de senadores de oposição, dentre eles o senador Aécio Neves, o senador na época Aloysio Nunes, que foram até a Venezuela justamente para estabelecer diálogos com aquela oposição. Isso por si só não é algo que não é normal na política, é algo esperado, né? Que grupos que tenham afinidades ideológicas e que tenham visões de mundo parecidas, que tentem alguma forma de cooperação. O que chama atenção é o fato de que essa oposição, que esses grupos de direita no Brasil apoiam na Venezuela, também aprofundam a crise que o país vive. Eles também utilizam de muita violência nas ruas, eles também corroboram para a situação econômica estar nesse nível tão degradante, então com ações de boicote contra o governo. Ou seja, a mesma acusação que eles fazem à esquerda no Brasil de ter sido leniente com alguns abusos do governo Maduro, eles fazem o mesmo com a oposição. Ou seja, né, eles não questionam algumas atitudes que deveriam ser questionadas, independente de haver uma convergência ideológica ou não. Então, o que eu percebo é uma cegueira ideológica conveniente por parte dessa direita, né, que acaba apresentando ao Brasil um discurso muito maniqueísta, né, de que o governo venezuelano, o modelo que a Venezuela seguiu é muito ruim e que todos aqueles que se opõem a esse modelo são muito bons e que por isso que eles estão aliados a ele, né? Então esse maniqueísmo também acaba sendo alimentado pelas próprias manchetes que chegam no Brasil, né, mais sensacionalistas dessa situação venezuelana. Então esses grupos de direita, eles se alimentam desse sensacionalismo e também do baixo conhecimento que a população em geral no Brasil tem da situação real da Venezuela. Muito obrigado, Carolina. Passo a palavra para a Sara. Bom, falar da direita no Brasil envolve uma análise sociológica bastante profunda, mas eu diria o seguinte, é uma frase, aliás, uma reflexão do próprio Florestan Fernandes ao analisar o caráter dos países subdesenvolvidos e das classes sociais. Ele diz que as classes mais baixas, elas são vítimas da própria estrutura do capitalismo, como ele se coloca nos países subdesenvolvidos, de uma maneira que o empresariado, ele é caudatário e ele vive a reboque do empresariado internacional, e o que gera um problema de autonomia nacional que no Brasil é histórico. E, ao mesmo tempo, ele diz que romper com a situação, essa situação gera a ideia colonialista, romper com essa situação seria você se colocar acima desse problema de exploração, uma dupla exploração por parte das classes trabalhadoras, que são exploradas internamente por uma burguesia que também é explorada do ponto de vista internacional, e essa dupla exploração recai justamente nos setores menos favorecidos. Romper essa situação seria se erguer acima dessa medida
colonialista, de caráter colonialista, e isso seria necessário com que as classes fossem compelidas a justamente transformar essa situação. Pensar, então, a partir dessa questão, pensar com o projeto do PT e o que de fato o PT fez, ele nunca se colocou acima dessa questão. Ao tentar remediar interesses que são extremamente antagônicos, e advogar em nome, na retórica em nome dos trabalhadores, mas continuar com políticas que beneficiaram de uma maneira continuista o capital financeiro, sobretudo, criou um problema muito sério, principalmente por conta da ideia de tentar unir, de tentar conversar, talvez até a herança sindicalista que o PT carrega, e de tentar conversar com diferentes setores que não estão dispostos a fazerem acordos. No momento de crise, esses setores se fecharam, como nós vimos, e aí você tem o impeachment e agora um governo que tenta atuar justamente estancando os problemas de acumulação do capital. Do ponto de vista social, a gente tem uma classe média hoje que tem um poder muito forte nessa ideia de crítica ao petismo, justamente por identificar governos que se colocam tanto da esquerda quanto de direita com a corrupção. Existe uma insatisfação muito forte e uma busca por justiça social, por meio até mesmo do judicialismo, que é um processo que nós temos acompanhado. E com isso, independente do partido político, a gente tem um golpe que é constantemente refeito, que não é sobre a classe política ou nos setores elitizados da população, mas sim sobre a classe trabalhadora e que acaba sendo a mais vulnerável a todos esses problemas. Muito obrigado, Sara. E com este programa fechamos essa série sobre a era dos extremos, né? Problematizando a partir de Eric Hobsbawm, quando ele se referiu ao período entre a Revolução Russa e o fim da ex-União Soviética como uma era de extremos, né? Será que está voltando, né? Estamos frente a uma nova era de extremos? E comparando o que nós discutimos no caso de Trump nos Estados Unidos, a direita etnonacionalista europeia e a situação na América Latina, especificamente no caso México, Cuba, Brasil, e pensando no entorno da Venezuela e Argentina, é que há uma diferença importante na Europa e nos Estados Unidos, no discurso que aparece com essa direita emergente, há componentes do fascismo, né, dos anos 30, 40, em que elementos étnicos, nacionais, né, aparecem como fator de mobilização frente a uma crise econômica, como foi bem colocada, né, se acelerou em 2008. No caso da América Latina, a direita que nós estamos conversando é uma direita neoliberal, que traz como receita frente à crise o ajuste favorecendo os setores do mercado. Não é que o Trump, na sua política econômica, não beneficie os setores do mercado, mas ele capitalizou um sentimento crítico de frustração de setores populares com um discurso nacionalista de América primeiro, América em primeiro lugar. Aqui esse discurso não está aparecendo nitidamente e na América Latina talvez isso não seja um problema, seja algo bom, que continuamos dentro da lógica da luta de classes e da ideologia associada à luta de classes. Então, a esquerda, como colocou Sara e como colocou Carolina, tem que recuperar esse aspecto, né, e colocar uma perspectiva de aprofundamento da situação que se colocou na época dos governos chamados progressistas, que chegaram a um limite
e o que se coloca do ponto de vista da esquerda é ir além, né? Não sei se do capital, para alguns, ou além em termos de aprofundar as reformas distributivas, frente a uma direita que está colocando como reivindicação o ajuste liberal. Então, acho que essa discussão foi muito importante no âmbito do Brasil, vendo os impasses pelos quais estamos passando com um entorno sul-americano que também é preocupante. Até o próximo programa.